Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos começar a falar da série Picard. Isso mesmo, gente, aquela série de Jornada nas Estrelas que estava todo mundo esperando, né? O Thiago fez uma live aqui, né, no caso, tá? Mas eu também quero dar a minha opinião aqui, né, nessa série que era cercada de muita expectativa, né? O último trailer mostrou muitos fanservices, né, o que deixou o pessoal empolgado, né? Mas ficou sempre aquele medo, né, de que era uma série que está sendo meio que produzida ali também pela mesma galera que produziu o Discovery, mesmo que o Kurtzman tenha saído, né, do processo produtivo, coisa e tal, né? Mas, né, a gente vê, você tinha essa expectativa aí, né? Você tinha esse certo medo e você tinha, ao mesmo tempo, um certo otimismo, né? Eram sentimentos meio dúbios, né? Para eu poder falar sobre esse primeiro episódio, né, eu vou usar spoilers aqui, tá? Então você assista lá o primeiro episódio para depois assistir a gente aqui e conversar com a gente aqui nos comentários, tá? Qual é a primeira impressão que esse episódio provocou, tá? Num primeiro momento ainda não dá para se dizer se a gente vai ter uma boa série ou não, tá? Você tem indícios de que está havendo um bom roteiro aí sendo feito, de que temos uma história interessante, mas o grande problema é como essa boa ideia ela vai ser escrita, como ela vai ser aproveitada, né? Discovery, por exemplo, tinha boas ideias que não foram muito bem desenvolvidas, isso sempre na minha modestíssima opinião, tá, gente? Não briguem comigo, por favor, tá? Quem gostar de Discovery. Mas você tem esse indício aí de que você tem novamente boas ideias aí e a grande questão é como essas ideias vão ser desenvolvidas, né? Optou-se, né, por trabalhar uma questão mais distópica, né? Que é o que tem acontecido mais em Jornada nas Estrelas ultimamente, né? Essa questão da distopia em Jornada nas Estrelas é uma questão já até relativamente antiga, né? Porque a gente vê isso primeiro lá no sexto filme, né, no sexto longa, que era a Terra Desconhecida, a gente já vê essa distopia sendo trabalhada aí um pouco, né? Você vê isso sendo muito bem trabalhado em Deep Space Nine, onde surge a Seção 31, né? Onde você tem todo aquele lado obscuro, né, assim, de Jornada nas Estrelas que a gente vê em Deep Space Nine, no caso, né? E depois você vê na Kelvin Timeline trabalhada de uma forma um pouco mais pobre e em Discovery trabalhada de uma forma um pouco mais caótica, né, no caso, né? Mas agora está se retomando a questão da distopia aí em Jornada nas Estrelas, né? Eu achei muito interessante esse arco, né, de você mostrar que é uma federação, que a federação não é mais a mesma, coisa e tal, por ela ter justamente rechaçado, né, pensado em rechaçar e depois rechaçar definitivamente, né, a ajuda aos Romulanos, né, da explosão da supernova lá dos Romulanos lá no caso, né. Essa explosão da supernova que lembra um pouco a Kelvin Timeline e que lembra um pouco também a Terra Desconhecida. Também tinha essa relutância em ajudar os Klingons lá na Terra Desconhecida, como está havendo agora uma relutância e uma negação, inclusive, de ajudar os Romulanos, né, agora em Picard, né, quando a gente vê nisso aí, o que fez o Picard, inclusive, né, sair da Frota Estelar, pedir a baixa lá, coisa e tal, né. A questão dos androides destruindo Marte, atacando Marte, né, isso, num primeiro momento, incomoda um pouco. Por quê? Porque Jornada nas Estrelas, quando trabalha essa questão do robô, dos androides, coisa e tal, ela sempre seguiu uma linha mais asimoviana. A linha asimoviana era baseada nas 3 leis da robótica e era baseado no robô não como vamos dizer assim, uma entidade que é criada pelo homem, que destrói o homem, como é o mito de Frankenstein, né? Que já foi exaustivamente trabalhada, né? O Asimov, ele estava, vamos dizer assim, querendo acabar com essa história de mito de Frankenstein e ver o robô realmente como um colaborador da humanidade, né? Onde o Data era a figura principal disso em Jornada nas Estrelas, né? Com essa coisa dos androides atacando Marte, esse mito de Frankenstein ele volta. Mas é interessante a gente perceber também como esse ataque dos androides a Marte e os Romulanos estão relacionados, né? Porque eram os Romulanos, né, que tentavam caçar Haddad, né, tentavam matar Haddad lá no caso, né? Então existe alguma questão aí entre os Romulanos, tá? E essa coisa dos androides aí no caso, tá certo?
Uma outra coisa também que é muito legal, que eu gostei bastante, foi ver que o Picard tem 2 assistentes que são romulanos, né? Que são personagens muito interessantes. Rolou uma química muito legal ali entre os três, tá? E mostra, né, como essa questão da evacuação romulana, né, da não evacuação romulana, né, no caso, né, atingiu o Picard, né, a ponto dele ter 2 assistentes romulanos na vinícola dele, né? E eu espero que esses personagens eles sejam cada vez mais bem trabalhados, né, cada vez mais bem desenvolvidos, né, porque construção de personagem foi uma coisa que não aconteceu em Discovery, né? A gente tinha uma ponte da Discovery cheia de personagens que podiam ser bem construídos, que não foram construídos em 2 temporadas. E agora, pelo menos nesse primeiro episódio, a gente vê 2 personagens romulanos novos aí, que tiveram algum desenvolvimento nesse primeiro episódio, e seria muito legal que eles tivessem mais desenvolvimento ainda ao longo da série, tá certo? Isso é uma coisa também que é interessante, que apareceu, que foi legal na série aí, tá? Outro detalhe também, né? Aquele cubo Borg semi-destruído, ocupado por um monte de aves de rapina romulanas da série clássica, né? Isso também foi uma coisa muito legal, foi uma coisa muito intrigante, né? Você vê como a gente começa a se perguntar como, né, vai ter uma relação entre os romulanos e os Borgs aí também, né? E os romulanos e os androides. Então você já tem aí algumas questões que tem que ser já desenvolvidas, né, nos próximos episódios aí, né? E isso tem que ser bem trabalhado, isso tem que ser bem construído, a meu ver, tá certo? Então a série ela tem várias virtudes aí, né, que a gente foi assinalando, que a gente foi apontando aí. Agora, quais seriam os problemas dessa série, né, desse primeiro episódio, né? A primeira coisa é uma coisa que não dá para se fugir muito, né? É aquela velha história das cenas de ação com aquelas lutas de karatê, né, irritantes lá no caso, né? Mas isso aí é aquele negócio, tá meio que fazendo parte do nosso zeitgeist, né, do nosso espírito de época, né? Você vê essas séries aí com cenas de ação baseadas em lutas o mais coreografadas possíveis, né? Isso é uma coisa pela qual não dá para se escapar muito. Até porque também essas cenas de ação elas buscam atrair, né, um público mais jovem, né, para Jornada nas Estrelas. Então é que tipo da coisa que quem é mais dinossauro, quem é mais velho vai ter que engolir mesmo, e paciência, né? Mas é isso aí, tem que se viver com isso. Agora, o segundo problema desse episódio, ele me... pelo menos pra mim, tá, gente? Ele me... perdão. Ele me deixou um pouco mais preocupado, que é aquela ficção científica altamente mirabolante, né? Que fica muito espetacular demais, que fica cada vez mais implausível, né? A gente sabe, né? O pessoal das antigas falava, né, que a boa ficção científica é aquela que antecipa o futuro. Vimos isso em Júlio Verne, vimos isso em Isaac Asimov, vimos isso em Jornada nas Estrelas, tá certo? Agora, o detalhe é o seguinte, né? Quando essa ficção científica ela fica muito... você tenta fazer voos de imaginação muito altos, entendeu? Ela vai ficando cada vez menos crível, né? E isso aconteceu no momento em que o Picard, né, ele vai conversar com a doutora Jurati lá em Daystrom, no Instituto Daystrom em Okinawa, né? Quando, num primeiro momento, ele pergunta se dá para fazer uma androide de carne e osso, tá? Um androide de carne e osso, entendeu? Consciente, e a doutora fala que isso não acontece de jeito nenhum, tá? Até o momento em que o Picard mostra um colar, né? Um colar, e aí surge uma teoria mirabolante, né, de que você pode de repente fazer um robô igualzinho ao Data, que até 2 segundos atrás era algo totalmente impossível, tá? Você faz um Android igualzinho, praticamente igualzinho ao Data, consciente, né, com o mesmo nível de desenvolvimento tecnológico do Data, né, que até 2 segundos atrás era impossível, agora você pode fazer com um único neurônio positrônico, né? Então, quer dizer, seria mais interessante, né, ao invés de você ficar com todo esse discurso de que primeiro é uma coisa totalmente impossível e de repente aparece uma fórmula mágica, uma coisa muito mandrake que você consegue tirar um Data 0 km do nada, assim, praticamente, né? Ao invés de você fazer isso, seria de repente interessante, mais interessante talvez ao meu ver, né, todas as memórias do Data, eles não conseguiu passar todas as competências do Data para o Before, né? Mas que pelo menos toda a memória do Data, né, da vida do Data, conseguisse pelo menos ficar armazenada no Before, né?
que seria o software, vamos dizer assim, e o hardware, de repente, seria algum backup, entendeu? Que o Dr. Song tivesse guardado em algum lugar, né? Até porque isso é uma coisa mais plausível, né? Quando você tem um documento que é muito importante, você fica fazendo 1000 backups, né? Por exemplo, né? Se você faz uma baita de uma invenção, que é um data, que é um robô consciente, entendeu? Que é um robô senciente, né? Um robô extremamente sofisticado e senciente, você não vai fazer um só, você vai fazer vários, né? Você vai fazer vários backups ali no caso, né? Então, quer dizer, eu acho que seria mais interessante você ir por esse caminho aí, tá certo? Então é isso, gente. Essa é mais ou menos a minha análise, tá? Desse primeiro episódio do Picard, tá? Eu estou relativamente otimista com relação ao que pode acontecer. Tem que ser uma história bem escrita, ela tem que ser uma distopia muito bem escrita, tem que ser uma história atraente, tem que ser uma coisa que pode ser criativa, mas sem ser mirabolante, tá? Você pode fazer uma história muito bem contada, uma história muito legal, sem esses voos mirabolantes de ficção científica, né? Uma coisa que trabalha uma questão política ali entre os Romulanos, entre os Borgs, entre esses androides aí também, ver como esse mito de Frankenstein vai ser trabalhado, vai ser rechaçado na série, tá? Então eu vou terminando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, né? Curtam, compartilhem e comentem o Diário do Capitão nas redes sociais e acessem lá o meu site batataespacial.com.br, tá certo, gente? Um abração e até a próxima. Fui!